bicicleta aí, né, irmão? Em nome de Jesus, né? Eu já estou intimado a comprar a minha, que hoje foi barra, viu? Pelo amor de Deus, hoje para completar os 24 quilômetros, só Jesus na causa. Mas vamos parar de conversa. Hoje eu queria compartilhar com vocês, nós estamos fazendo aqui, essa já é a 5ª semana das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5. Queria que você abrisse sua Bíblia, ou o seu smartphone aí, seu celular aí, na sua Bíblia, online, e colocasse lá em Mateus capítulo 5, nós estamos fazendo uma série aqui sobre as bem-aventuranças, e hoje nós vamos falar do versículo 7. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 7. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Verso 2: E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, verso 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Fecha teus olhos. Queria que você pudesse orar um pouco ao Senhor, para que Deus pudesse trazer ao nosso coração a revelação daquilo que Ele quer falar com cada um de nós essa noite. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça por cada família aqui representada, que Tu possa abençoar. Desde já somos gratos, Senhor, pela presença de cada um deles, e que nesses alguns minutos que iremos compartilhar da Tua palavra, que o Teu Espírito possa tomar cativo o nosso coração, a nossa mente, que nada, Senhor, venha tirar a nossa mente daquilo que Tu queres falar conosco, porque se nós estamos aqui, não é em expectativa em homens, mas nós estamos aqui com expectativa na Tua palavra. É a Tua palavra que nos dá esperança, é a Tua palavra que transforma. Então essa noite, desde já nos colocamos na dependência do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós já vimos, essa é a 5ª, e essa noite nós vamos falar sobre os misericordiosos. As 4 primeiras, o Senhor falou de algo em relação ao nosso relacionamento com Deus. Primeiro, o Senhor falou aos pobres de espírito. Segundo, Ele falou aos bem-aventurados os que choram. Depois, aos mansos. E semana passada, o Elano ministrou aqui, aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, o Senhor ali, nesses 4 primeiros, Ele começa a falar de um relacionamento nosso com Deus, uma melhora nossa em relação a Deus, porque aqui nós aprendemos que Jesus, no começo do seu ministério, especialmente quando Ele começa aqui no Sermão do Monte, Ele estava apresentando o reino dos céus. Ele estava apresentando àquela multidão, e principalmente aos seus discípulos, como iríamos chegar aos céus, como nós iríamos ter conhecimento e acesso para chegar ao tão esperado reino de Deus. Então, nessa passagem, Jesus estava mostrando, abrindo os segredos para que a gente pudesse conhecer. Mas nesses 4 primeiros, Ele fala do nosso relacionamento para com Deus. E aqui, Ele, no verso 7, Ele fala, bem-aventurados os misericordiosos. Aí Ele começa a falar de algo meu com o meu próximo. Porque misericórdia é nós olharmos com o nosso coração para as pessoas que estão passando necessidade. É uma forma também de nós sermos misericordiosos, é a gente ajudar quem tem fome, é a gente abençoar quem tem fome, mas não se limita só nisso. Jesus aqui, Ele mostra
que os 4 primeiros a gente precisa se acertar com Deus. Mas aqui ele nos mostra de algo importante, que mesmo a gente estando acertado com Deus, a gente precisa desenvolver isso tão importante que é a misericórdia para com o próximo. A misericórdia para com as pessoas que estão próximas a nós. A misericórdia que as pessoas que estão bem necessitadas disso. E o que é misericórdia? Misericórdia, queridos, no conceito bíblico, é lançar-se no coração e na miséria do outro. Ou seja, trazendo para o conceito bíblico, é você entrar no coração de alguém e sentir a miséria, ou seja, sentir aquilo que ele está passando e você começar a entender o que ele está passando. Isso é ser misericordioso, é muito mais além do que apenas nós estarmos abençoando alguém ou servindo alguém com alimentos. Isso também é misericórdia, mas o Senhor aqui estava nos mostrando algo para que a gente pudesse olhar com misericórdia para as pessoas, para que a gente pudesse estar olhando para as pessoas e entender o motivo ao qual tudo isso está acontecendo. Porque misericórdia fala do nosso relacionamento para com o próximo. E se tem uma coisa que nos faz quebrar esse relacionamento primeiramente com Deus, porque os 4 primeiros falam que a gente tem que se acertar com Deus, mas esse aqui fala com o próximo. Então, a partir do momento que eu estou bem com Deus, mas não estou bem com o meu próximo, algo está errado. Ontem aqui nós tivemos o MAG, e foi uma bênção, e a Gláucia ministrou um texto bastante conhecido, João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Então, nesse momento, o Senhor estava tendo misericórdia, entregando aquilo de melhor que Ele tinha. Ele estava ofertando o melhor que Ele tinha por pessoas que não mereciam aquela oferta, que não mereciam aquele sacrifício. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele está nos ensinando que nós precisamos ter misericórdia para com o próximo. E aqui, nesse momento, nesse relacionamento para com o próximo, é algo que nos faz se afastar do Senhor. Às vezes a gente está tão bem na igreja, mas a partir do momento que eu não consigo ter misericórdia para com o outro, e ter misericórdia para com o outro é você entender aquilo que o outro fez, é você estar no lugar do outro. E geralmente, quando a gente tem uma quebra de relacionamento, faz com que a gente comece a experimentar no nosso coração algumas coisas que desagradam a Deus. Se eu não tenho misericórdia com as pessoas, automaticamente o Senhor não vai ter essa misericórdia comigo. E Ele nos ensina isso lá na passagem bastante conhecida, em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, né? Ele nos ensina, no verso 13, verso 14 em diante, diz assim, verso 14 e 15, diz assim: porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas. Assim como eu falei desde o início, que às vezes a gente, quando vai ler a bem-aventurança, a gente passa tão rápido, tão desapercebido na riqueza que tem essas bem-aventuranças, e o Senhor está dizendo: feliz. Feliz é aquele que é manso de espírito, feliz é aquele que é misericordioso, feliz é aquele que tem sede e fome de justiça. Mas aqui Ele está nos ensinando a misericórdia. E a misericórdia, querido, não é fácil, porque é perdoar as pessoas, não somente abençoar, não é? Com alimento. Quem tem fome, a gente tem que abençoar mesmo. Se alguém lhe pedir algo, a gente tem que abençoar, que oferecer aquilo que ela está necessitada. E às vezes as pessoas que nos magoam estão necessitadas de quê? De um perdão. Imagine Jesus agindo conosco. E se tem algo que nos faz entender
Essa misericórdia de Deus é quando a gente começa a olhar para a nossa vida e olhar a misericórdia de Deus para comigo, para com a nossa vida, para aquilo que eu fiz, para aquilo que eu causei, para o dano que eu trouxe para o reino de Deus, para aquilo que eu desagradei ao Senhor, isso na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia. Mas a misericórdia dele nos alcança, e ele está dizendo para nós que nós precisamos ser pessoas misericordiosas, que alcance, que entenda, que entenda aquilo que as pessoas fizeram, aquilo que as pessoas causaram, aquilo que trouxe dano à nossa vida, aquilo que trouxe perturbação, porque é o relacionamento com o próximo que faz com que eu e você se aproxime mais de Deus. As consequências dessas de violação, né, quando a gente não consegue perdoar alguém, quando a gente não consegue expressar, e o Senhor está dizendo aqui, feliz é aqueles que são misericordiosos. Feliz é aquele que são misericordiosos. Bem-aventurado significa feliz, porque eles alcançarão misericórdia. Eu acabei de ler um texto aqui que fala, se a gente perdoar aqueles que têm nos ofendido, o nosso Pai Celeste vai nos perdoar. E se nós não perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, o nosso Pai Celeste não vai nos perdoar. Então o Senhor nos mostra algo que, queridos, nesse relacionamento, depende de nós, não depende do outro. Porque ele diz, olha, se você perdoar, o meu Pai que está no céu vai perdoar você. Porém, se você não perdoar, ele não se refere ao próximo. Ele está se referindo a mim, ele está se referindo a você. E as pessoas no dia a dia vão ser pessoas que vão ser usadas, não para causar dano, mas para mostrar se nós estamos sendo pessoas bem-aventuradas. Nessa questão de ter misericórdia para com as pessoas. E quando a gente deixa de fazer isso, o que é que acontece? Nós guardamos sentimentos contra essa pessoa. Entenda, eu estou falando aqui do reino de Deus. Eu estou falando aqui do reino de Deus, da bênção que é de ser uma pessoa misericordiosa, que entende. Então, quando eu não consigo perdoar as pessoas, o que é que acontece? Eu começo a guardar ressentimento. Isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa terrível. Pessoas chegam até a adoecer por não conseguir perdoar as pessoas. E quando a gente quebra esse princípio de não ser misericordioso, nós estamos guardando ressentimentos contra as pessoas. Volto a lembrar, nos 4 primeiros, Jesus está ensinando o relacionamento meu com Deus, como a gente melhorar. Mas esse quinto, ele fala o seguinte, para que a gente aprenda a desenvolver aquela perfeição que a gente teve com Deus, para com o próximo. Então, quando isso não acontece, quando eu começo a violar esses princípios da misericórdia, ou seja, quando alguém me ofendeu e eu não consigo perdoar, eu vou começar a ter essas consequências na nossa vida. Isso é uma realidade, nós vamos começar a guardar ressentimentos. Esse ressentimento vai gerar o quê? Também, outra evidência, vai gerar maledicência, porque a gente quando está com raiva de alguém, quando a gente não consegue perdoar alguém, a gente vai compartilhar com alguém. A gente vai compartilhar com alguém. Então isso vai gerar uma maledicência, isso vai trazer uma consequência não somente para a minha vida, mas para quem também está ouvindo. Ah, por que você não é mais a mesma pessoa que o fulano? Ah, tu não sabe o que aconteceu. Ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E o que é que eu e você temos feito com o Senhor? E o Senhor essa noite está nos ensinando aqui, queridos, para ser misericordiosos. Porque até a vinda de Cristo, muitas pessoas vão nos magoar, muitas pessoas vão nos decepcionar, muitas pessoas vão nos trair. Mas Jesus ensina, olha, para entrar no meu reino, só vai entrar pessoas que
têm misericórdia para com o próximo, pessoas que olham para o coração, pessoas que entendem, que sentem a dor do próximo, que está ali vivenciando aquela situação. Então, as consequências, vou guardar ressentimento, essas consequências eu vou gerar o que? Maledicência, porque a gente vai começar a falar, olha, fulano isso, fulano aquilo, e eu vou atraindo para mim uma consequência, mas também para as pessoas que estão ouvindo. Nos tornamos críticos daquela pessoa. Quando alguém faz algo conosco, a gente já deixa de gostar dela. E aqui, querido, eu estou falando para que a gente aprenda a ser misericordioso, amém? Em nome de Jesus, eu estou aqui para aprender a ser misericordioso, porque o nosso objetivo é chegar aos céus, o nosso objetivo é ser uma pessoa feliz. E o Senhor diz assim, para ser feliz tem que ser misericordioso. Então nós tornamos uma pessoa crítica, ou seja, às vezes a gente gostava da pessoa e não estou gostando da roupa dele. A gente já quebrou o relacionamento, a gente já começou a falar dessa pessoa e a gente agora começa a ser crítico ao ponto de tudo que ele faz, a gente não se agrada mais. A gente começa a apontar tudo, criticando toda e qualquer ação dessa pessoa. Isso é a violação desse princípio. Quando a gente quebra esse princípio de ser uma pessoa misericordiosa, que abençoa, que entende e que perdoa, porque Jesus é o exemplo, querido. Nós estamos aqui para seguir o exemplo de Jesus. Não é? Quem aqui nunca decepcionou Jesus? Fazer feito do pastor Mário, né? Não posso levantar os 2 pés, mas levanto as 2 mãos e um pé, porque se eu levantar o outro pé eu vou cair, porque a gente decepciona Jesus. Mas aí imagine se Jesus fosse tratar eu e você da forma que a gente trata o próximo. Eu estou falando de pessoas que nos trouxeram dano, e a gente traz dano para o reino, a gente traz dano para o Senhor Jesus, quando a gente nega Jesus. Não, Jesus em primeiro lugar, eu amo Jesus, olha, Jesus em primeiro lugar na minha vida, isso não quer dizer nada. Jesus disse, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e o que é amar a Jesus? É obedecer os mandamentos, é a gente fazer com que a palavra se torne viva em nós, como por exemplo, ser uma pessoa misericordiosa, não importa o que a pessoa fez com você, porque se eu faço com Jesus, Jesus automaticamente, quando eu dobro meus joelhos e peço perdão, Ele vai me tratar como se nada tivesse acontecido. As consequências eu vou ter, mas Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai entender, Ele vai me abençoar, Ele vai estar próximo a mim, e a gente precisa aprender dEle, porque a nossa natureza é má, a nossa natureza é pecaminosa, mas nele nós podemos ser, sim, misericordiosos. Nós aprendemos com Ele a mudar essas consequências da nossa vida. Passamos a condenar todas as atitudes da pessoa que nos ofendeu. Tudo que a pessoa faz, a gente está errado, não concorda, não faz. Olha isso, olha aquilo, a gente está magoado. A gente está magoado e o que é que acontece? A gente começa a condenar todas as atitudes dessa pessoa, seja ela distante, seja ela próxima, não é? E geralmente é o mais próximo, né? Porque quem está tão longe não vai nos decepcionar tanto, mas quem está próximo, se tem uma pessoa que mais nos entende, é a nossa esposa, não é? Eu aprendi algo com o pastor Douglas e disse, olha, se você quer conhecer se uma pessoa é cristã, pergunte à sua esposa. Ou vice-versa, a gente pergunta ao marido também, se a esposa é cristã. Não é pergunta ao pastor não, porque o pastor, a limitação que eu tenho de relacionamento com as pessoas é limitada. Mas quer conhecer alguém, então quem está mais próximo é quem vai nos decepcionar mais, não é? Mas esse princípio de a gente criticar as atitudes é uma quebra desse valor, desse princípio que é ser misericordioso. Quando a gente começa a criticar as pessoas, a gente está quebrando. Então cuidado com isso. Se essas violações aconteceu com você, está acontecendo com você,
conosco, a gente precisa ligar as antenas, ligar a luzinha ali e dizer: opa, essas consequências estão na minha vida, eu não consigo mais suportar aquela pessoa. Quando eu vejo aquela pessoa, eu perdi o dia. Você já escutou essa frase? Eita, perdi o dia. Né? Não, Karina, às vezes a gente é assim, mas a gente precisa atentar para isso, que o Senhor, queridos, está nos mostrando uma forma de sermos felizes. Às vezes a gente quer ser feliz a todo custo só nessa terra e se esquece. Eu aprendi algo com meu amigo Eduardo, e Eduardo diz o seguinte, né? O que é 100 anos, né? Eu digo que vou viver 120, né? E aprendi com o Cido disse assim para mim: vai viver 120 dias, viu, pastor? Mas viva 120 dias com saúde, para não aperrear ninguém. Eu digo: é verdade. Mas o que é 120 anos, que a gente diz, ele já viveu muito, em relação à eternidade? Não é nada. Estamos falando de uma eternidade, e às vezes a gente acha que vai ser feliz aqui, mas, querido, nós temos uma eternidade com o Senhor. Nós temos uma eternidade nos esperando, e a passagem, o passaporte é comprado, né, através das nossas atitudes aqui, principalmente para com o nosso próximo. Então, se essas coisas acontecem conosco, a gente precisa parar e dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso mudar de atitude. E a gente agasalha no coração o desejo de vingança. Eu não estou falando aqui de matar a pessoa. E até tem pessoas que matam, né? Quando se sentem ofendidas, quando se sentem traídas, vai lá e mata. Mas a gente cria no nosso coração um desejo de vingança, né? Aqueles crentes mais fervorosos vão dizer: Senhor, faz a tua justiça na vida dele, né? Desce com fogo sobre a casa dele, não, Senhor, sobre ele. A casa dele não merece, não, mas ele merece. A gente cria no nosso coração uma vingança, não para matar, mas matar muitas vezes espiritualmente, com a nossa boca, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes. Então isso são características, consequência dessa violação, de ser uma pessoa misericordiosa. Quando a gente começa a agasalhar no nosso coração o desejo de vingança, isso não está sobre nossas vidas. O Senhor não nos fez para ser assim, mas isso acontece, não é verdade? Isso acontece na nossa vida. Eu não estou falando, estou falando que isso já aconteceu na minha vida, não é? E vai acontecer até Jesus voltar. Mas a gente está aprendendo a como se libertar disso, a como entender e aprender e a viver como ser uma pessoa misericordiosa, porque pessoas vão nos decepcionar. Não pense que as pessoas são do jeito que a gente quer, porque não é. Porque às vezes a gente bate o olho e diz: não é. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito, e muitas vezes o seu jeito vai nos ofender, vai trazer, né? Tem uma maneira de agir, ela tem outra, mas a gente precisa entender que as pessoas não são como a gente acha e como a gente quer. Cada uma tem uma característica, mas a gente precisa entender que Jesus está mostrando como nós iremos ser uma pessoa felizes através da misericórdia. E se tem algo que a gente precisa atentar para isso, é a questão do perdão. A questão do perdão é algo que a todos os dias nós estamos sendo provados, não é? Graucia ontem falou uma coisa, eu estou pegando aqui um gancho aqui na que a Graucia falou ontem, né? Ela falou uma coisa interessante, né? Ela falou assim: eu me achava uma pessoa tão boazinha, né? Eu me acho uma pessoa tão boazinha, mas ela teve uma experiência de ir para, o nome da cidade como é? Curitiba, pronto. E foi lá numa missão, né, de ser missionária, e começou a se relacionar com outras pessoas de vários estados do Brasil. Imagine, né, você está numa casa lá com 9, 10 pessoas, né, que você não conheceu, não conviveu. No primeiro dia tudo é bênção, né? Como é lá a comida lá de Recife, lá é cuscuz, meu querido, um cuscuzinho é uma bênção. E aqui é o quê? Aqui assim e tal. Lá faz frio? Faz.
Não, lá é calor, aqui faz frio e tal. Mas com o passar dos dias, né, ela foi descobrindo que ela disse, poxa, eu sou difícil de relacionar, não é? Quando a gente começa a lidar com pessoas, a gente vai ver que nós precisamos entender. Aí é onde entra a palavra, e ela foi orientada através da palavra, diz, olha, olhe para as pessoas como Jesus olha. Olhe para as pessoas e experimente aquilo que Jesus, olhando para ela, pensa. Não é do nosso jeito. Então, cada um de nós precisamos aprender isso com o Senhor. E até a gente partir dessa para melhor, né? Porque a promessa é partir dessa para melhor. Né? A gente, nas quarta-feiras, estamos aqui ministrando sobre o céu e sobre o inferno. Que poucas vezes a gente fala sobre o inferno, mas a gente tem que mostrar o que é o inferno, que o inferno está... Nós temos dois caminhos a seguir, o céu e o inferno. Está à nossa disposição a escolher o caminho, que o Jesus aqui está nos mostrando a ser uma pessoa misericordiosa. Todos nós aqui temos pessoas que nos magoaram. Todos nós aqui temos pessoas que trouxeram dano na nossa vida. Todos nós aqui fomos ofendidos, mas todos nós aqui estamos ouvindo a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo, olha, precisamos ser misericordiosos. Precisamos amar as pessoas, precisamos liberar o perdão dessas pessoas. Quais são os resultados decorrentes desse princípio? Então, quando eu começo a obedecer esse princípio de liberar o perdão, de ser uma pessoa misericordiosa, de ofertar, de dar bênção a essa pessoa, de ela sentir fome, eu tá abençoando, ela está passando necessidade, eu estou lá, não tem nada em casa, eu fiz uma feira, isso é ser misericordioso? Mas também o perdão, porque não é só uma coisa, a gente tem que entender que há todo um contexto, e esse contexto não se limita só em você dar uma cesta básica, ou você fazer algo, por exemplo, como nós estamos aqui fazendo o nosso IPC, o IPC vai salvar a comunidade, mas não, isso é um projeto que nós estamos fazendo, mas a misericórdia tem que estar no coração de cada pessoa, para que cada pessoa alcance a misericórdia, porque a salvação não está na comunidade da graça, a comunidade não está em placa de igreja, a salvação está aqui, como Jesus está nos mostrando, nós precisamos ser pessoas misericordiosas, perdoar o nosso próximo. Então, quais os resultados ou bênçãos decorrentes dessa obediência? A misericórdia alcançarão, aqueles que são misericordiosos vão alcançar misericórdia. Aquilo que eu falei lá em Mateus capítulo 6, que a gente quando perdoa, o nosso Pai, Jesus disse, o meu Pai vai perdoar vocês. E a partir do momento que eu não perdoo, o meu Pai não vai perdoar vocês. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Então, se Deus não vai me perdoar, eu estou condenado. Então, a partir do momento, então, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Muitas pessoas vão nos magoar. Já magoaram hoje, se não magoou hoje, até hoje ninguém lhe magoou, talvez amanhã. Não estou profetizando, né, porque eu profetizo em nome de Jesus que você não encontre ninguém que vá causar dano a você, que eu acho que isso é impossível, né? Porque a Bíblia diz que os nossos inimigos estão dentro da nossa casa, então, dentro da nossa casa estão pessoas que vão ali se levantar, mas Jesus ele veio nos mostrar. Então, a partir do momento que eu começo, qual é a consequência dessas bênçãos? Eu vou alcançar misericórdia. Se eu estou perdoando as pessoas, o Senhor vai me perdoar. A gente muitas vezes não atenta para isso. Eu já escutei pessoas dizer, eu já escutei crentes, pessoas que confessaram a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, dizer, eu não sou Deus para perdoar. Misericórdia, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Porque Jesus nos chamou para sermos semelhantes a Ele. Para aquilo que Ele fez, a gente possa fazer também. Então nós não somos deuses, mas somos filhos para perdoar aqueles que têm ofendido. Porque a oração tradicional que a gente aprendeu, não é? Que muitos crentes não gostam nem de ler, que isso é da igreja católica, não tem nada a ver, está na Bíblia. Pai nosso que está nos céus.
que a gente possa perdoar, porque eu perdoando, o nosso Pai vai nos perdoar também. Então, em primeira consequência das bênçãos, veja as consequências, as evidências daquilo que eu violei, né? É o quê? Eu vou guardar ressentimento, eu vou começar a gerar no meu coração, e para as pessoas que estão próximas a mim, a maledicência. Eu vou começar a ser crítico daquela pessoa com maldade, não é nada de, só coisa ruim mesmo. Passamos a condenar todas as atitudes e geramos no nosso coração um desejo de vingança. Mas quando eu começo a obedecer esse princípio de ser bem misericordioso, eu começo a alcançar a misericórdia. Isso significa que, quando eu começo a perdoar alguém, todos os meus pecados vão ser perdoados. Então veja o que a gente está perdendo quando não perdoa alguém. Se eu perdoo alguém, Deus vai me perdoar. Se eu estou perdoando alguém, Deus vai me perdoar. E às vezes a gente não perdoa, e o que é que acontece? Deus também não vai me perdoar. A mesma atitude que eu estou tendo com o meu próximo, Deus vai ter comigo. Ah, mas Deus não é mau. Não, Deus é justiça. E Ele quer que essa justiça se realize nas nossas vidas, para que a gente possa exercer essa justiça para com o meu próximo. Isso não quer dizer que a gente não possa conversar com a pessoa. Isso não quer dizer que a gente não possa chegar para ela e abrir o nosso coração. Isso não quer dizer que a gente não possa se retratar com o dano que ela fez, a gente conversar. Não, isso não significa, eu preciso conversar. Eu preciso me relacionar com ela. Porque, eu perdoei ele lá e eu cá. Já imaginou se Jesus agisse assim com a gente, queridos? Eu perdoei fulano, mas olha, deixa ele lá e eu cá. Eu fui magoado nessa igreja, eu vou para outra igreja. Chegar na outra igreja, vai ter outra pessoa que vai lhe magoar, vai trazer decepção, e você vai ficar pulando da igreja, e vai num desse pulo, Jesus volta e a gente fica. Porque a gente não se acertou, porque a gente não liberou o perdão, porque a gente tem que entender que estamos falando de reino dos céus, estamos falando de salvação, estamos falando daquilo que Jesus veio fazer para a nossa vida. A gente precisa entender que talvez, se a gente for olhar para a palavra, quando a gente começa a ler o Novo Testamento, a gente vai ver, a gente procura um discípulo que se deu bem na vida. Teve nenhum. Na vida material que eu estou falando. Todos nós aqui somos muito melhores financeiramente do que todos os discípulos. Independente de ser pastor, membro ou visitante, todos nós somos melhores financeiramente do que todos os discípulos. Não passamos necessidade como eles passaram, não fomos perseguidos como eles foram, mas eles ganharam aquilo que nós muitas vezes não atentamos, que é a nossa salvação. Queremos nos dar bem aqui nessa terra, queremos ser pessoas bem abençoadas, queremos ter um casamento abençoado, isso faz parte do reino de Deus, mas a gente precisa entender que para chegar aos céus, algo vai ter que mexer conosco. Tem algo que vai mexer comigo, com você, com a nossa natureza, para que a gente entenda verdadeiramente o que é reino de Deus. Que Deus enviou Jesus para que a gente tenha acesso ao reino dos céus. E por causa de um perdão, a gente pode perder. Porque através da própria palavra, a gente já tem consciência disso. Que nós não iremos ser perdoados pelo Senhor. Então, essa é uma das coisas que a gente vai entender. Outra coisa também, que é a consequência da bênção, o nível mais profundo de relacionamento com Deus. O que é o nível mais profundo? É a gente entender, porque quando a gente começa a ver uma pessoa que liberou um perdão, a gente vai dizer, menino, eu não sou como tu não, misericórdia, foi o que aconteceu contigo? Tu tá doida, não é? Quando alguém chega e tu estás de bem com aquela pessoa, tu voltasse a andar com aquela pessoa, Jesus tem que trabalhar muito na minha vida. Isso significa um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Isso significa que nós estamos chegando aonde que Jesus quer que a gente chegue.
Quando a gente começa a liberar perdão, quando a gente começa, isso vai mostrar o nosso nível de relacionamento com Deus. Não é ter 100 anos de igreja, não é nascer na igreja e morrer na igreja. Morrer na igreja não quer dizer que você foi salvo. Nascer na igreja não quer dizer que você foi salvo. Não, a gente precisa se converter, a gente precisa ter um novo nascimento, a gente precisa ter uma experiência com Deus. E esse nível de relacionamento no perdão vai fazer com que a gente verdadeiramente mostre para as pessoas. E isso vai ser uma evidência, umas bênçãos que vai decorrer do nosso relacionamento com Deus. Porque as pessoas vão olhar para mim, para você e vai dizer: essa pessoa tem um nível de relacionamento muito profundo com Deus, para que ela possa liberar perdão, para que ela possa começar a tratar aquela pessoa da mesma forma, como se nada tivesse acontecido. Esse nível vai mostrar para as pessoas que verdadeiramente a gente está tendo esse nível de relacionamento com Deus. O nível de relacionamento com Deus não é você pregar bonito, não é você cantar bonito, não é você gritar, não é você cair, não é você falar em línguas. Isso não quer dizer nada. Isso são dons do Espírito. Mas o dom do Espírito tem que ser comprovado através da nossa vida lá fora. Porque não adianta a gente falar em línguas aqui, cair aqui, lá fora a gente andar em prostituição, ter pecados, não perdoar as pessoas. Fez nada. A gente está fazendo aqui, cá para nós estamos fazendo um teatro. Jesus quer que a gente seja aqui o que a gente vai ser lá fora. Jesus quer que a gente seja aqui o que a gente vai ser onde ninguém está vendo. Onde está você e Deus. Onde está só você e Deus. Aí sim, quando você tiver você e Deus, você para e pensa: meu Deus, eu estou caindo, eu estou falando em línguas. Será que eu estou falando em línguas? Ah, isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma evidência num local, num ambiente. É ser cheio do Espírito Santo. Não é só estar aqui, não é só sentir Jesus aqui, não é só sentir Jesus aqui, porque se fosse para sentir só Jesus aqui, eu não estava morando mais na Manuel Borba, eu já estava morando aqui. Então, a evidência do Espírito, do perdão, quando a gente começa a perdoar as pessoas, a gente vai ter essa evidência através do relacionamento com Deus. O nosso nível de relacionamento vai ser mais profundo. Por quê? Porque a gente vai começar a entender o que está no coração de Deus. A gente vai começar a entender o desejo de Deus para comigo. Amém, queridos? Então, muitos de nós aqui temos pessoas que nos ofenderam, que a gente não fala mais. Ah, pastor, mas ele já morreu. Paciência, agora é você e Deus. Mas, se está vivo, temos a oportunidade de nos reconciliar. Talvez ele não aceite o perdão, mas nós, como cristãos, nós temos a oportunidade de ir lá e pedir perdão, de perdoar aquela pessoa. Olha, eu não tenho mais nada contra você. Se eu causei algum dano, me perdoe. Porque isso significa um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Amém? Então, ser pessoa misericordiosa é perdoar as pessoas, é abençoar as pessoas, sim, mas também liberar perdão, porque Jesus é misericordioso para comigo e para com você. E a conclusão disso tudo é que nós iremos alcançar a misericórdia dele. Veja que coisa maravilhosa, querido. Então, que você pudesse, no seu íntimo aí, analisar, fazer uma lista, chegar em casa e dizer: Senhor, eu tenho esse. Deixa eu virar a página aqui que já tem mais. Tenho esse. Deixa eu virar a página aqui. Tem um monte de gente para perdoar. Que eu não tenho mais o mesmo relacionamento. Talvez você nunca mais vai ter o mesmo relacionamento com aquela pessoa, mas você tem a oportunidade de ser uma pessoa misericordiosa, e ir lá e dizer a ela: meu querido, me perdoe. Amém, queridos? Isso, a consequência disso, nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. E nós estamos muitas vezes perdendo essa misericórdia de Deus. Por quê? Porque estamos endurecendo o nosso coração por algo que Ele nos fez. Eu fico imaginando, quando eu estava meditando nisso, eu fiquei imaginando Jesus como Deus.
100% homem na terra, mas 100% Deus. E ele chama Judas, elege Judas para ser um dos 12. Querido, 3 anos e meio andando com uma pessoa que você sabia que ele ia trair. Imagine eu e você, porque olha, a referência dos céus é Jesus. A referência dos céus é o comportamento de Jesus, que ele deixou escrito em sua palavra para que a gente não se perdesse, para que a gente tivesse uma orientação, para que a gente tivesse o entendimento de como chegar aos céus. E imagine Jesus andando 3 anos e meio com Judas. Ele estava no meio dos 70, quando Jesus disse: olha, vai lá, eu dou poder a vocês para curar. E ele foi lá, impôs as mãos no demônio, e demônios foram curados. Olha, se eu receberem em casa, você entre e abençoe, mas você tem poder. E ele foi. Jesus poderia dizer: eu vou dar, esse aqui não vai não, você não vai não, porque você lá na frente vai me trair. Mas não, Jesus tratou ele como, ele sabia, olha aquele, mas foi lá no final no livro de Mateus que Judas traiu, aí essa passagem foi logo no início. Não, querido, Jesus era Deus aqui na terra, ele sabia de todas as coisas, e o relacionamento dele para com Judas não foi notado, não foi percebido por ninguém. Mudança de relacionamento, ele jamais tratou Judas com indiferença. Então, queridos, o nosso Jesus é o exemplo disso. Eu sei que não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar porque nós estamos acostumados a nos afastar daquelas pessoas que nos ofenderam. E por que a gente não se afasta dos nossos filhos? E por que a gente não se afasta dos nossos filhos? Porque quem tem filho sabe que os filhos nos ofendem, que os filhos nos decepcionam. É esse amor de pai que você tem para com o filho, que Deus vai muito além para comigo e para com você, através da misericórdia, através do perdão, através do abençoar o próximo. Não é só abençoar com comida, faz parte da misericórdia, sim, não é? Eu estava lendo um esboço e o pastor diz o seguinte, que a gente precisa converter o bolso, precisa converter a nossa mão para abençoar e precisa converter o nosso coração. Isso é ser misericordioso. A gente converter o bolso, porque muitas vezes as pessoas estão passando necessidade e a gente, eu vou orar para que Deus manda a provisão muitas vezes está na nossa mão, está no nosso bolso, e a gente vai, não, vou orar, porque Jesus vai lhe abençoar em nome de Jesus, não é? Às vezes a gente não abençoa de ajudar alguém que está passando necessidade, e às vezes a gente não libera o perdão que está no nosso coração. Essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração, nesses princípios das bem-aventuranças, que a gente entenda o princípio de ser uma pessoa misericordiosa. Se até hoje alguém não te perdoou, mas tenha certeza, perdão. Se até hoje alguém não te magoou, mas tenha certeza que alguém vai te magoar, vai te decepcionar. Mas o Senhor está nos mostrando como alcançar a misericórdia dele, perdoando aqueles que nos têm ofendido. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa trazer o meu e o teu coração